Seja bem-vindo ao canal Caminho Inteligente. O objetivo deste canal é torná-lo mais inteligente enquanto você faz outras coisas, então aumente o volume ou coloque seus fones de ouvido e vamos lá adquirir mais repertório enquanto você dá conta de suas tarefas. As 7 técnicas estoicas que fazem você controlar qualquer situação, mesmo as mais difíceis. O despertar do controle. Você está no trânsito, atrasado para uma reunião importante, quando alguém fecha sua frente sem sinalizar. Seu coração dispara, suas mãos apertam o volante e uma onda de raiva toma conta do seu corpo. Em segundos, você perdeu o controle, não da situação, mas de si mesmo. E essa é apenas uma das dezenas de vezes que isso acontece todos os dias. A verdade brutal é que você não está no comando da sua própria vida. Suas emoções são sequestradas por cada notificação do celular, cada comentário indelicado, cada imprevisto que surge. Você reage ao invés de responder. Você é controlado ao invés de controlar. E o pior de tudo, você acredita que isso é normal. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de nunca mais perder o controle? Que há técnicas milenares, testadas pelos maiores líderes da história, que podem te dar o poder absoluto sobre suas reações emocionais? Técnicas tão poderosas que transformaram escravos em filósofos, soldados em imperadores e pessoas comuns em mestres de si mesmas? Marco Aurélio governou o maior império da história enquanto enfrentava guerras, traições e a morte de filhos. Epicteto passou de escravo a um dos maiores mestres da sabedoria humana. Sêneca acumulou riquezas inimagináveis sem se tornar escravo delas. O que esses homens tinham em comum? Eles dominaram a arte do autocontrole através da filosofia estoica. Hoje, você descobrirá as 7 técnicas mais poderosas que eles usavam para manter a calma absoluta, mesmo nas situações mais caóticas. Técnicas que funcionam tanto para um imperador romano quanto para você, enfrentando as pressões da vida moderna. Não são teorias abstratas, são ferramentas práticas que você pode aplicar imediatamente. A ansiedade que te paralisa antes de uma apresentação importante? Existe uma técnica estoica para isso. A raiva que explode quando alguém te desrespeita? Os antigos mestres tinham a solução. A preocupação constante com o futuro que rouba seu sono? Marco Aurélio enfrentou isso e venceu. Mas aqui está o que mais me impressiona. Essas técnicas não apenas te dão controle sobre suas emoções, elas transformam completamente sua relação com a realidade. Você para de ser vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto da sua própria experiência. Vivemos na era da reatividade programada. Cada aplicativo no seu celular foi projetado por equipes de neurocientistas e psicólogos comportamentais com um único objetivo: sequestrar sua atenção e transformá-lo em um viciado em dopamina. Você não está apenas distraído. Você está sendo deliberadamente manipulado para perder o controle. A sociedade moderna criou a ilusão perfeita, que você precisa reagir imediatamente a tudo. Uma notificação chega e você deve responder na hora. Uma notícia ruim aparece e você deve se indignar instantaneamente. Alguém te critica nas redes sociais e você deve se defender imediatamente. Essa mentalidade de urgência constante está destruindo sua capacidade de pensar antes de agir. Mas aqui está a verdade que ninguém quer que você descubra. Essa pressa, essa necessidade de reagir a tudo, não é natural. É uma programação artificial que serve aos interesses de quem lucra com sua ansiedade e impulsividade. O consumismo desenfreado depende de você tomar decisões emocionais. A indústria do entretenimento precisa que você seja viciado em estímulos constantes. O sistema político se alimenta da sua raiva e indignação. Os antigos filósofos estoicos viveram em uma época igualmente caótica. Roma estava constantemente em guerra, a política era brutal, as doenças matavam sem aviso e a morte violenta era uma realidade diária. Mas eles descobriram algo revolucionário. O caos externo não precisa criar caos interno. Eles desenvolveram um sistema mental tão robusto
que permaneciam serenos mesmo quando o mundo desabava ao redor deles. Sêneca perdeu fortunas inteiras e continuou próspero. Marco Aurélio enfrentou pragas devastadoras e manteve a sabedoria. Epicteto foi torturado e permaneceu livre internamente. Eles não tinham superpoderes. Eles tinham técnicas específicas que treinavam a mente para responder ao invés de reagir. A diferença entre reagir e responder é a diferença entre ser escravo e ser livre. Quando você reage, você está sendo controlado pelas circunstâncias externas. Quando você responde, você está exercendo sua liberdade fundamental. A liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer situação. Hoje, você vai aprender essas técnicas exatas. Não versões diluídas ou interpretações modernas, mas os métodos originais testados por 2000 anos de aplicação prática. Métodos que transformaram pessoas comuns em gigantes da história humana. O controle que você busca não está em dominar o mundo exterior, está em dominar seu mundo interior. E isso começa agora. Meu nome não importa. O que importa é que há mais de 2 décadas eu estudo, pratico e ensino os princípios que transformaram minha vida de uma montanha-russa emocional em uma jornada de crescimento constante e serenidade genuína. Não sou um guru motivacional vendendo sonhos impossíveis. Sou alguém que descobriu na sabedoria estoica a chave para uma vida de propósito e autodomínio. Assim como você, eu já fui escravo das minhas emoções. Já perdi noites de sono preocupado com coisas que nunca aconteceram. Já explodi de raiva por situações que não podia controlar. Já me senti ansioso diante de desafios que, olhando para trás, eram insignificantes. A diferença é que encontrei um caminho para sair dessa prisão mental. E hoje vou compartilhar esse caminho com você. Cada técnica que você aprenderá hoje foi testada primeiro em mim mesmo. Não são teorias acadêmicas ou conceitos abstratos. São ferramentas práticas que uso diariamente para navegar pelos desafios da vida moderna com a mesma serenidade que Marco Aurélio usava para governar um império. A filosofia estoica não é apenas um objeto de estudo para mim, é um modo de vida. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que existe uma forma melhor de viver. Você está cansado de ser refém das suas emoções, de reagir impulsivamente, de se sentir constantemente sobrecarregado pelo estresse e pela ansiedade. Você quer o controle de volta, e você está certo em querer isso, porque esse controle é seu direito de nascença. Mas deixe-me ser claro sobre uma coisa. O que você vai aprender hoje não é magia, é disciplina. Não é um truque rápido para nunca mais sentir emoções difíceis. É um sistema para transformar essas emoções em combustível para seu crescimento. A sabedoria estoica não promete uma vida sem problemas, promete uma vida onde você tem as ferramentas para enfrentar qualquer problema com dignidade e propósito. Cada uma das 7 técnicas que compartilharei foi extraída diretamente dos escritos de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Mas não vou apenas citar textos antigos. Vou mostrar como aplicar cada princípio nas situações específicas que você enfrenta todos os dias. Desde lidar com chefes difíceis, até superar perdas pessoais, desde controlar a ansiedade, até encontrar paz em meio ao caos. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para a transformação. Está pronto para parar de ser vítima das circunstâncias e se tornar o mestre da sua própria experiência. Está pronto para descobrir que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo. Está em controlar como você responde ao mundo. Prepare-se. Sua jornada para o autodomínio começa agora. Técnica 1. A dicotomia do controle absoluto. Existe um momento exato em que você pode recuperar o controle total da sua vida. Não é quando as circunstâncias melhoram. Não é quando os outros mudam de comportamento. Não é quando você consegue mais dinheiro ou reconhecimento. É no momento em que você compreende profundamente a diferença entre o que está sob seu controle e o que não está. Epicteto, que passou anos como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, descobriu esta verdade fundamental. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. Sob nosso controle estão nossas opiniões,
aspirações, desejos e aversões. Não estão sob nosso controle nosso corpo, nossa propriedade, nossa reputação, nossa posição, em suma, tudo aquilo que não são nossas próprias ações. A maioria das pessoas vive exatamente ao contrário. Gastam toda a sua energia mental tentando controlar coisas impossíveis. O que os outros pensam delas, se vai chover no fim de semana, se a economia vai melhorar, se o chefe vai reconhecer seu trabalho. Enquanto isso, negligenciam completamente as únicas coisas que realmente podem controlar: seus pensamentos, suas reações, suas escolhas e suas ações. Imagine que você está em uma reunião importante e seu chefe te critica injustamente na frente de todos. Sua primeira reação é tentar controlar a situação externa, fazer o chefe mudar de opinião, convencer os colegas de que você está certo ou fantasiar sobre como se vingar depois. Mas tudo isso está fora do seu controle real. O que está sob seu controle? Sua respiração naquele momento, sua postura corporal, a escolha de responder com dignidade ao invés de reagir com raiva. A decisão de usar essa experiência como combustível para melhorar ao invés de como desculpa para se vitimizar. Sua interpretação do que aconteceu e o significado que você dará a essa experiência. A técnica da dicotomia do controle funciona assim. Sempre que você sentir ansiedade, raiva ou frustração, pare imediatamente e faça esta pergunta: o que exatamente está me incomodando nesta situação? Então, divida sua resposta em 2 colunas mentais: sob meu controle e fora do meu controle. Tudo que estiver na coluna fora do meu controle, você simplesmente aceita. Não porque você gosta, mas porque lutar contra o incontrolável é a definição exata de sofrimento desnecessário. Toda sua energia mental se concentra na coluna sob meu controle, e é aí que você age com toda a sua força e sabedoria. Marco Aurélio aplicava esta técnica mesmo governando um império. Ele não podia controlar se haveria guerras, se chegaria uma praga, se seus generais seriam leais. Mas podia controlar como respondia a cada crise, que decisões tomava, que exemplo dava para seu povo. Esta não é resignação passiva, é poder concentrado. É a diferença entre desperdiçar sua energia em 1000 direções inúteis e focalizá-la como um laser nas únicas coisas que realmente importam: suas escolhas conscientes. Técnica 2. O observador interno. Existe uma voz dentro da sua cabeça que nunca para de falar. Ela comenta tudo o que acontece, julga cada situação, cria histórias sobre o que as pessoas pensam de você e transforma pequenos problemas em catástrofes imaginárias. A maioria das pessoas acredita que essa voz é elas mesmas, mas os estoicos descobriram algo revolucionário. Você não é seus pensamentos, você é quem observa seus pensamentos. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Ele estava se referindo à capacidade humana mais fundamental, a habilidade de se distanciar dos próprios pensamentos e emoções para observá-los objetivamente. Pense no último momento em que você ficou realmente irritado. Talvez alguém tenha cortado você no trânsito, ou um colega tenha levado crédito pelo seu trabalho. Naquele momento, você provavelmente se identificou completamente com a raiva. Você era a raiva. Ela tomou conta de todo o seu ser, ditou suas ações, controlou suas palavras. Mas aqui está o insight estoico que muda tudo. Sempre existe uma parte de você que está observando essa raiva. É a mesma parte que, horas depois, consegue pensar: nossa, eu realmente exagerei naquela situação. Essa parte observadora sempre esteve lá. Você apenas não sabia como acessá-la conscientemente no momento do conflito. A técnica do observador interno funciona assim. Quando você sentir qualquer emoção intensa, imediatamente dê um passo mental para trás e se torne um cientista estudando sua própria mente. Ao invés de pensar, estou furioso, pense,
Estou observando raiva surgindo em mim. Ao invés de estou ansioso, pense estou notando ansiedade aparecendo. Essa mudança sutil de linguagem cria uma distância psicológica poderosa. Você para de ser a emoção e se torna o observador da emoção. E quando você observa algo, automaticamente ganha poder sobre isso. Você não pode controlar diretamente seus sentimentos, mas pode controlar sua relação com eles. Sêneca praticava isso diariamente através de um exercício que ele chamava de exame noturno. Toda noite, antes de dormir, ele revisava mentalmente o dia inteiro como se fosse um observador externo, assistindo a um filme sobre sua própria vida. Ele observava seus momentos de virtude e seus momentos de fraqueza com a mesma objetividade científica. Quando você domina esta técnica, algo extraordinário acontece. As emoções param de te controlar. Elas ainda surgem. Isso é natural e saudável, mas você não é mais sequestrado por elas. Você as sente, as observa, aprende com elas, e então escolhe conscientemente como responder. A raiva se torna informação sobre seus valores. A ansiedade se torna um sinal para se preparar melhor. A tristeza se torna uma oportunidade para processar perdas. Todas as emoções se tornam dados úteis ao invés de forças destrutivas. Esta é a liberdade que os estoicos chamavam de apatheia, não a ausência de emoções, mas a ausência de ser controlado por elas. Técnica 3. Premeditatio malorum estratégica. A maioria das pessoas vive em negação constante sobre as adversidades da vida. Elas acreditam que, se não pensarem em coisas ruins, essas coisas não acontecerão. Mas os estoicos descobriram exatamente o oposto. A melhor forma de lidar com a adversidade é antecipá-la mentalmente. Eles chamavam isso de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Sêneca escrevia: o que é inesperado é mais esmagador em seu impacto, e a inesperabilidade adiciona ao peso de um desastre. Portanto, que nada, quando acontecer, nos pegue desprevenidos. Deixe a mente contemplar antecipadamente toda a adversidade possível. Isso não é pessimismo mórbido, é preparação estratégica. É a diferença entre um soldado que treina para a batalha e um civil que é pego de surpresa. Quando você mentalmente ensaia como lidaria com diferentes cenários difíceis, você desenvolve resiliência emocional antes de precisar dela. Imagine que você tem uma apresentação importante amanhã. A abordagem comum é tentar não pensar em nada que possa dar errado. Mas a abordagem estoica é diferente. Você dedica 15 minutos para imaginar especificamente o que poderia dar errado e como você responderia a cada situação. E se a tecnologia falhar? Você já pensou em alternativas? E se você esquecer uma parte importante? Você já praticou como se recuperar graciosamente? E se alguém fizer uma pergunta hostil? Você já ensaiou como responder com calma e dignidade? E se, apesar de toda a sua preparação, a apresentação for um desastre? Você já aceitou que isso é uma possibilidade e que sua identidade não depende do resultado? Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele escrevia: quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Ele não estava sendo negativo. Estava se preparando mentalmente para não ser pego de surpresa pelas imperfeições humanas. A técnica funciona em 3 níveis. Primeiro, você visualiza a adversidade específica. Segundo, você ensaia mentalmente sua resposta ideal. Como agiria se fosse a versão mais sábia e corajosa de si mesmo. Terceiro, você aceita que essa adversidade é uma possibilidade natural da vida, não uma injustiça pessoal contra você. Quando você pratica isso regularmente, algo poderoso acontece. Você para de ter medo do futuro. Não porque nada de ruim vai acontecer,
mas porque você sabe que está preparado para lidar com qualquer coisa que aconteça. Você desenvolve o que os estoicos chamavam de reserva cláusula, sempre lembrando que seus planos dependem do destino cooperar. A ansiedade moderna vem principalmente do medo do desconhecido. Mas quando você torna o desconhecido conhecido através da premeditação, você remove o poder que ele tem sobre você. Você para de ser vítima das circunstâncias e se torna alguém que está sempre preparado. Esta técnica não te torna pessimista, te torna invencível. Técnica 4. O julgamento suspenso. Sua mente é uma máquina de criar histórias. A cada segundo ela interpreta, julga, categoriza e atribui significados a tudo que acontece ao seu redor. O problema é que a maioria dessas interpretações são automáticas, distorcidas e completamente desnecessárias. Os estoicos descobriram que entre o evento e sua reação emocional existe um espaço, e nesse espaço está sua liberdade. Epicteto ensinava: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que elas fazem sobre esses eventos. Isso significa que sua dor emocional nunca vem diretamente do que acontece. Vem sempre da história que você conta sobre o que acontece. Imagine que você envia uma mensagem importante para alguém e não recebe resposta por horas. Imediatamente, sua mente começa a criar narrativas. Ela está me ignorando. Eu disse algo errado. Ela não se importa comigo. Isso é desrespeitoso. Cada uma dessas interpretações gera uma emoção diferente. Raiva, ansiedade, tristeza, indignação. Mas aqui está a verdade. Você não sabe por que a pessoa não respondeu. Talvez ela esteja em uma reunião importante. Talvez o celular dela tenha descarregado. Talvez ela esteja lidando com uma emergência familiar. Talvez ela tenha visto a mensagem e planejado responder mais tarde, mas se esqueceu. Existem dezenas de explicações possíveis e você escolheu automaticamente a que mais te machuca. A técnica do julgamento suspenso funciona assim. Sempre que você sentir uma emoção negativa forte, pare e identifique exatamente qual interpretação sua mente fez sobre a situação. Então, conscientemente, suspenda esse julgamento. Ao invés de aceitar sua primeira interpretação como verdade absoluta, trate-a como apenas uma possibilidade entre muitas. Marco Aurélio praticava isso escrevendo: quantas vezes você pode dizer a si mesmo, isso que me perturba não é a coisa em si, mas minha opinião sobre ela? E quantas vezes você pode mudar essa opinião? Ele sabia que tinha o poder de escolher conscientemente como interpretar qualquer evento. Quando seu chefe te critica, você pode interpretar isso como: ele me odeia e quer me demitir. Ou, ele está me dando feedback para eu melhorar. Ou, ele está tendo um dia difícil e descontando em mim. Ou, isso é uma oportunidade para mostrar como lido com críticas construtivamente. Cada interpretação leva a uma resposta emocional e comportamental completamente diferente. A suspensão do julgamento não significa se tornar passivo ou ingênuo. Significa se tornar consciente de que você tem escolha sobre como interpretar os eventos. Significa parar de reagir automaticamente às suas primeiras impressões e começar a responder conscientemente após considerar múltiplas perspectivas. Sêneca escrevia: todo novo começo vem de algum outro começo que terminou. Quando você suspende seus julgamentos automáticos, você cria espaço para interpretações mais sábias, mais úteis e mais alinhadas com seus valores. Esta técnica transforma você de vítima das circunstâncias em autor da sua própria experiência. Você para de ser controlado pelos eventos externos e passa a exercer controle sobre a única coisa que realmente importa: o significado que você dá à sua vida. Técnica 5. Amor fatia em ação. Existe uma diferença abissal entre aceitar o que acontece com você e amar o que acontece com você. A maioria das pessoas, quando enfrenta adversidades, oscila entre duas reações igualmente destrutivas: resistir amargamente à realidade ou resignar-se passivamente ao sofrimento. Mas os estoicos descobriram uma terceira via revolucionária:
Transformar cada obstáculo em combustível para crescimento através do amor fati, o amor ao destino. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, escreveu: "Minha fórmula para a grandeza humana é amor fati, não querer nada diferente nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo." Isso não é masoquismo filosófico. É a compreensão profunda de que toda adversidade carrega dentro de si o potencial para fortalecer seu caráter. Marco Aurélio enfrentou pragas devastadoras, guerras brutais, traições políticas e a morte de filhos. Mas ao invés de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ele se perguntava, como posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor? Ele escrevia, o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Imagine que você acaba de ser demitido de um emprego que considerava estável. Sua primeira reação é provavelmente raiva, medo ou autocompaixão. Mas a perspectiva do amor fati te convida a ver essa situação de forma completamente diferente. Talvez essa demissão seja exatamente o empurrão que você precisava para buscar algo melhor. Talvez seja uma oportunidade para desenvolver habilidades que você nunca teria desenvolvido na zona de conforto. Talvez seja o universo te forçando a descobrir uma força interior que você nem sabia que possuía. A técnica do amor fati funciona em 3 etapas. Primeiro, você aceita completamente o que aconteceu, sem resistência, sem negação, sem fantasias sobre como as coisas deveriam ser. Segundo, você procura ativamente os benefícios ocultos na situação, as lições, as oportunidades, o crescimento potencial. Terceiro, você abraça genuinamente a experiência como necessária para se tornar quem você precisa se tornar. Sêneca perdeu fortunas inteiras múltiplas vezes, mas sempre dizia: toda nova perda é uma oportunidade para praticar o desapego. Quando foi exilado, ele usou o tempo para escrever algumas de suas obras mais profundas. Quando enfrentou a morte, ele a recebeu como o teste final de toda uma vida de preparação filosófica. Isso não significa que você deve procurar ativamente o sofrimento ou fingir que gosta de experiências dolorosas. Significa reconhecer que, uma vez que algo já aconteceu, resistir a isso só adiciona sofrimento desnecessário ao sofrimento inevitável. Significa entender que sua capacidade de transformar a adversidade em sabedoria é um dos seus superpoderes mais importantes. Quando você domina o amor fati, você se torna literalmente invencível. Não porque nada de ruim acontece com você, mas porque você desenvolveu a habilidade alquímica de transformar qualquer experiência, por mais difícil que seja, em ouro puro para seu crescimento pessoal. Você para de ser vítima do destino e se torna colaborador do destino. Cada obstáculo se torna um professor. Cada perda se torna uma lição. Cada dor se torna uma oportunidade para desenvolver compaixão e resiliência. Técnica 6. Memento mori prático. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos que você ama vão morrer. Esta não é uma reflexão mórbida, é a verdade mais libertadora que você pode abraçar. Os estoicos praticavam diariamente o memento mori, a lembrança constante da mortalidade, não para se tornarem deprimidos, mas para se tornarem completamente vivos. Marco Aurélio escrevia: é não a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. Ele sabia que a consciência da finitude da vida é o que dá urgência e significado a cada momento. Quando você realmente internaliza que seus dias são contados, você para de desperdiçar tempo com trivialidades e foca no que realmente importa. A maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Elas adiam conversas importantes, procrastinam sonhos significativos, guardam rancor por anos e se preocupam obsessivamente com problemas que, na perspectiva da mortalidade, são completamente irrelevantes. Elas têm medo da morte, mas vivem como se já estivessem mortas.
Imagine que você descobriu que tem exatamente 1 ano de vida. Como isso mudaria suas prioridades? Você ainda perderia horas discutindo política nas redes sociais? Ainda guardaria mágoa daquele amigo que te decepcionou? Ainda adiaria aquela viagem que sempre quis fazer? Ainda deixaria de dizer "eu te amo" para as pessoas importantes na sua vida? A técnica do memento mori prático funciona assim. Toda manhã, antes de começar o dia, dedique 2 minutos para lembrar conscientemente que este pode ser seu último dia na Terra. Não de forma dramática ou ansiosa, mas de forma serena e focalizadora. Pergunte-se: se eu soubesse que vou morrer hoje à noite, como eu viveria este dia? Sêneca praticava isso escrevendo: vamos nos preparar nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida. Não vamos adiar nada. Vamos equilibrar os livros da vida a cada dia. Ele sabia que a morte não é o oposto da vida, é o que dá sentido à vida. Quando você abraça genuinamente sua mortalidade, 3 transformações poderosas acontecem. Primeiro, você para de se preocupar com coisas insignificantes. A opinião de estranhos sobre você, pequenos constrangimentos sociais, discussões desnecessárias, tudo isso perde completamente a importância quando você lembra que tem tempo limitado neste planeta. Segundo, você ganha coragem para viver autenticamente. O medo do julgamento dos outros diminui drasticamente quando você percebe que tanto você quanto eles são apenas visitantes temporários neste mundo. Você para de viver a vida que os outros esperam de você e começa a viver a vida que sua alma realmente deseja. Terceiro, você desenvolve uma gratidão profunda por estar vivo. Cada manhã que você acorda se torna um presente. Cada conversa com alguém que você ama se torna preciosa. Cada experiência simples, o sabor de uma refeição, o calor do sol, o som da chuva, ganha uma intensidade quase mágica. O memento mori não te torna mórbido, te torna intensamente presente. Não te faz temer a morte, te faz celebrar a vida. É a diferença entre existir passivamente e viver intencionalmente. Como Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. A morte é certa, mas o momento presente é seu. Use-o sabiamente. Técnica 7. A virtude como bússola. Em um mundo onde todo mundo tem uma opinião sobre como você deveria viver, onde as redes sociais bombardeiam você com padrões impossíveis e onde a pressão social te empurra em 1000 direções diferentes, existe apenas uma bússola que nunca falha: a virtude. Os estoicos descobriram que quando você alinha suas decisões com os princípios fundamentais da excelência de caráter, você se torna imune à confusão moral da vida moderna. Marco Aurélio governava o maior império da história, mas sua bússola moral não eram as demandas políticas, a opinião pública ou os interesses econômicos. Era um sistema simples, baseado em 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Toda decisão importante passava por esse filtro. Esta ação me torna mais sábio, mais corajoso, mais justo e mais disciplinado. A sabedoria não é apenas conhecimento intelectual. É a capacidade de discernir o que realmente importa. É saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando esperar, quando se envolver e quando se afastar. A coragem não é apenas bravura física, é a força interior para fazer o que é certo mesmo quando é difícil, impopular ou custoso. A justiça não é apenas seguir leis, é tratar todas as pessoas com dignidade, cumprir suas responsabilidades e contribuir para o bem comum. A temperança não é apenas moderação, é o autocontrole que permite você escolher conscientemente seus prazeres ao invés de ser controlado por eles. Imagine que você está enfrentando uma decisão difícil no trabalho. Seu chefe está pressionando você para fazer algo que você sabe que é eticamente questionável. A maioria das pessoas se debate entre o medo de perder o emprego e o desconforto moral. Mas quando você usa a virtude como bússola, a decisão se torna clara.
A sabedoria te ajuda a ver as consequências de longo prazo de comprometer seus princípios. A coragem te dá força para resistir à pressão. A justiça te lembra que você tem responsabilidades que vão além do seu próprio interesse. A temperança te ajuda a não reagir impulsivamente, mas a responder de forma ponderada e estratégica. Sêneca enfrentou essa situação exata quando serviu como conselheiro do imperador Nero. Ele sabia que estava navegando em águas moralmente perigosas, mas usou sua posição para influenciar positivamente sempre que possível, e quando não pôde mais manter sua integridade, teve a coragem de se afastar. A técnica da virtude como bússola funciona assim. Antes de tomar qualquer decisão importante, pause e pergunte-se: qual seria a resposta mais sábia? Qual seria a resposta mais corajosa? Qual seria a resposta mais justa? Qual seria a resposta mais disciplinada? Então, escolha a ação que melhor incorpora essas 4 qualidades. Quando você vive guiado pela virtude, algo extraordinário acontece. Você para de se preocupar com a aprovação externa porque tem uma aprovação interna sólida. Você para de se sentir perdido porque tem uma direção clara. Você para de se arrepender de suas decisões porque sabe que sempre escolheu baseado nos seus valores mais altos. A virtude não é um conceito abstrato, é uma tecnologia prática para viver bem. É a diferença entre ser empurrado pelas circunstâncias e ser guiado pelos princípios. É o que transforma você de alguém que reage à vida em alguém que cria uma vida digna de ser vivida. O imperador da sua própria vida. Agora você possui as 7 chaves que abrem a porta para uma vida de autodomínio absoluto. Não são teorias bonitas para impressionar em conversas de bar. São ferramentas de guerra testadas nos campos de batalha mais brutais da história humana. Ferramentas que transformaram escravos em filósofos, soldados em sábios e pessoas comuns em gigantes imortais. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Conhecer essas técnicas não muda nada. Ler sobre elas não transforma sua vida. Concordar intelectualmente com elas não te dá poder algum. O único que importa é a prática diária, obsessiva, implacável desses princípios até que eles se tornem sua segunda natureza. Marco Aurélio não se tornou um imperador estoico lendo um livro sobre estoicismo. Ele praticou essas técnicas todos os dias por décadas, mesmo quando governava um império em crise. Sêneca não desenvolveu sabedoria assistindo a palestras motivacionais. Ele aplicou esses princípios em cada decisão de negócio, cada relacionamento pessoal, cada momento de adversidade. Epicteto não superou a escravidão física e mental através de pensamento positivo. Ele forjou sua liberdade interior no fogo da disciplina diária, da reflexão constante, da prática incansável do que pregava. Você tem uma escolha agora. Pode fechar este vídeo, sentir-se inspirado por alguns minutos e depois voltar para a mesma vida de reatividade emocional que vivia antes. Pode adicionar essas ideias à sua coleção mental de coisas interessantes que aprendi e nunca mais pensar nelas. Pode esperar que a transformação aconteça magicamente sem esforço da sua parte. Ou você pode fazer algo diferente. Pode escolher uma técnica, apenas uma, e praticá-la religiosamente pelos próximos 30 dias. Pode começar amanhã de manhã, aplicando a dicotomia do controle na primeira situação estressante que aparecer. Pode usar o observador interno na próxima vez que sentir raiva. Pode praticar o julgamento suspenso na próxima interpretação negativa que sua mente criar automaticamente. A diferença entre quem transforma a vida e quem continua igual não é talento, sorte ou circunstâncias. É a disposição de fazer o trabalho interno que a maioria das pessoas evita. É a coragem de olhar para si mesmo honestamente e assumir responsabilidade total pela sua experiência emocional. O mundo vai continuar caótico. As pessoas vão continuar difíceis. Os estoicos acreditavam que cada pessoa nasce com o potencial para se tornar um sábio. Não um sábio perfeito. Isso não existe.
mas um sábio em progresso constante, alguém que está sempre se tornando uma versão melhor de si mesmo através da prática consciente da virtude. Você tem nas mãos o mesmo sistema que criou alguns dos maiores líderes, pensadores e seres humanos da história. Os problemas vão continuar aparecendo. A diferença é que agora você tem uma escolha: ser controlado por essas circunstâncias ou usar essas circunstâncias para se tornar mais forte, mais sábio, mais resiliente. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de condições perfeitas. Você precisa apenas começar, agora, hoje, com a próxima situação que testar sua paciência. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso? O imperador da sua própria vida está esperando para nascer. Ele nasce no momento em que você para de ser vítima das circunstâncias e assume o comando das suas reações. Ele cresce cada vez que você escolhe responder ao invés de reagir. Ele se fortalece cada vez que você transforma um obstáculo em oportunidade. Sua coroação começa agora. Que assim seja. Se você chegou até aqui, já deu um passo poderoso em direção a uma nova maneira de pensar e encarar a vida. Agora imagine se essa transformação pudesse fazer parte do seu dia a dia, de forma fluida e sem esforço. No canal Caminho Inteligente, o conhecimento te acompanha onde quer que você esteja. Não importa se você está dirigindo, organizando a casa ou cuidando das suas tarefas. Basta dar o play e deixar o conteúdo trabalhar em você, expandindo sua visão, despertando reflexões e agregando valor à sua rotina. Inscreva-se agora e torne-se parte dessa comunidade de mente inquieta, que busca mais do que palavras passageiras. Ao se inscrever no canal Caminho Inteligente, você se compromete com o crescimento contínuo, a clareza mental e as realizações que nascem de uma consciência expandida. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para garantir que você nunca perca nenhuma novidade. Este é o momento de integrar aprendizado e transformação em sua rotina.